vão ter um livramento do Senhor, porque não serei eu que vou pregar, mas eu quero convidar aqui o pastor Rafael. O pastor Rafael, esse jovem senhor pastor, é um amigo meu de infância. A gente nem sonhava, de infância minha, né? Você já era bem mais velho do que eu. Mas a gente nem sonhava em ir para o seminário, em se tornar pastor, né? Passava longe da nossa cabeça. E nós crescemos e tomamos caminhos que nos levaram ao ministério. Estamos aqui. Rafael está passando uma temporada curta aqui no Brasil. Ele morava no Canadá e agora está de mudança para os Estados Unidos. Ele, nesse meio termo, eu fechei a data com ele, falei assim, não, vem cá para você pregar aqui com a gente. Rafael é professor universitário da área de teologia, dá aula de grego, gente, olha, né? Eu que ensinei a ele, hoje ele está replicando. É terrível isso, terrível. Então, Rafael está, né, alinhando tudo, né, quem sabe fazer o seu doutorado lá nos Estados Unidos, está indo de mudança para os Estados Unidos. Enquanto isso, vai ser instrumento de Deus na minha vida e na sua. Amém? Então, Rafael, sinta-se à vontade, que Deus possa te usar grandemente neste lugar. Obrigado, querido. Queridos, a paz, boa noite, tudo bem? Daniel, se eu então pregar alguma coisa e falar alguma coisa errada em grego, a culpa é do professor, né? Você sabe disso. Queridos, eu queria começar aqui com vocês orando. Podemos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Deus eterno, por essa noite. Obrigado, Deus, pelas coisas boas que o Senhor há de fazer aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor proporcionou a cada um de nós este domingo, este momento, e louvado seja o teu santo nome por isso. Obrigado pelos louvores, pela ministração que aqui foi feita. Obrigado, Deus, porque juntos, como igreja, pudemos cantar e adorar o teu santo nome. E eu quero te pedir, neste momento, em nome de Jesus Cristo, fala com a tua igreja, Pai querido, através da leitura e exposição da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, seja Ele quem vá abrir os olhos espirituais das pessoas que estão aqui dentro deste templo, das pessoas que talvez, se esse culto estiver sendo transmitido, das pessoas que vão ouvir esta mensagem de forma online, que seja o Espírito Santo de Deus abrindo os olhos espirituais e dando o discernimento que cada um de nós precisamos da sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, usa minha vida como teu servo, ó Deus, para a glória e honra do teu santo nome. Obrigado, oramos em nome do Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu quero, então, mais uma vez agradecer a Daniel, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Realmente, já aí quase 2 décadas aí de amizade, e realmente nós nem pensávamos em sermos pastores, nem sonhávamos com isso, mas o processo de Deus na nossa vida é assim, um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, e Deus vai colocando os sonhos dele em nosso coração. Foi falado aqui sobre isso. Então, eu não sei quais sonhos Deus vai colocar no coração seu, eu não sei quais planos Deus vai mostrar para você, mas eu sei que Deus ele pode, de repente, surpreender você totalmente. Algo que você nunca imaginou, de repente Deus ele vai falar com você. E aí você tem que estar preparado para isso. Mas, antes de continuarmos aqui, eu queria contar para vocês como que essa mensagem, ela veio no meu coração. Foi domingo passado. Eu estava na primeira igreja batista lá em Érico Salles, ouvindo a pregação de um amigo meu também. E aí, de repente, sabe, aqueles insights, aqueles lances que vêm na sua cabeça, do nada, vem lá ideias. E aí, veio aquelas ideias na minha cabeça, eu lembro que eu até anotei elas. E o que começou a vir na minha mente? Começou a vir, às vezes, as inúmeras vezes, que Deus me deu livramento
Livramento, sabe de quê? De morte. Irmãos, eu parei para pensar pelo menos umas 5 vezes, Deus ele já me guardou de alguma maneira. E eu não tinha parado para pensar assim tão solidamente nisso. E vocês sabem, né? Rafael geralmente é um nome mais tranquilo, garoto, eu sempre fui comportado, eu nunca dei trabalho para os meus pais, para minha mãe, para o meu pai, eu sempre fui um anjinho, como dizem por aí. Mas mesmo assim, tantos livramentos que Deus me deu. E eu vou contar aqui alguns para vocês. Certa vez, por volta de 6, 7 anos de idade, eu estava na cidade de Campos do Rio de Janeiro, e aí nessa cidade eu saí para vender medalhas na rua. Que ideia maravilhosa, vou botar um monte de medalhas e sair para vender. Saí para vender, dois caras me param com o canivete, passa as medalhas. Aí eu fiquei parado, ele repetiu, e ele falou, e de que essas medalhas? Eu falei, de ouro. Aí ele falou, passa elas. Eu não sei se ele entendeu que era ouro fictício, né, de primeiro lugar, mas ele pegou e levou as medalhas. No outro dia, eu em casa, sozinho, 6, 7 anos de idade, gente. Eu em casa, sozinho, escuto alguém mexer na maçaneta da porta. Só que da porta do vizinho. Eu, criança, fértilmente, pensei o quê? O ladrão veio atrás de mim para pegar mais coisas, por qualquer que seja o motivo. Juro, eu achei que eram os ladrões. E aí, sozinho em casa, morando no 13º andar do apartamento, eu dei uma de Homem-Aranha, irmãos. Literalmente, eu tentei passar para o prédio de baixo. Estava no 13º. Me pendurei na janela, fiquei quase o corpo todo do lado de fora, tentando de alguma maneira, só apoiando o meu pé numa pilastrazinha de 2 centímetros mais ou menos, e não conseguia de jeito nenhum. E vocês sabem, olha, por exemplo, meu apelido era 7 boias, aos 6, 7 anos, saco sem fundo. Por quê? Porque eu comia muito, eu tinha uns quilinhos a mais, bastante. E a gente sabe como é difícil quando a gente está um pouquinho acima do peso, e a gente é criança, a gente entra na piscina, sai da piscina sem a escadinha. Meu irmão, tu sofre, cara. É difícil. E aí eu estava lá no 13º andar pendurado, mas milagrosamente, eu consegui pular de volta para dentro de casa e nada me aconteceu. Por volta dos 6, 7 anos de idade. Eu digo claramente, foi um livramento. Eu olhava para trás e via lá os carros passando lá embaixo. E eu lembro, eu falei, Senhor, como que eu consegui voltar? E como que eu não caí lá embaixo? Outra vez, 16, 17 anos, ali na BR, em Carapina. Queria atravessar a BR, e aí falei, vou, dá tempo. Estava vindo um caminhão, mas eu pensei, vai dar tempo. Calculei, fui. Quando estou indo, aí a mente bateu a dúvida, vai dar mesmo? E aí eu lembro que eu fiquei na dúvida, parei mais ou menos na pista e falei, não dá. Quando eu pensei em voltar, vinha um outro caminhão do outro lado. Então estava descendo um caminhão aqui e estava vindo um outro caminhão do outro lado. E eu falei, Jesus, e agora? Não dá para ir e não dá para voltar. Fiquei parado, irmãos. Fiquei ali, Jesus me guarda, me socorre, Deus. Aí passou um caminhão de um lado e o outro atrás, e eu parado, estancado, não conseguia pensar em nada. Gente, quando eu pensei, eu falei, Deus, obrigado, Senhor. Não foi dessa vez. Uma terceira vez, carteiro, 22, 23 anos de idade, alguma coisa assim. E aí, carteirinho com a minha bicicleta. Estou lá, dirigindo ela, e aí fui entrar numa empresa para fazer entregas. Na hora que eu entro na empresa, e olha que eu já tinha feito entregas lá outras vezes, mas nesse dia, na hora que eu entrei, eu olhei o Pitbull. Pitbull, aquele cachorrinho, bonito, sabe? Maravilhoso. Eu olhei aquele Pitbull latindo desesperadamente para mim. E, para minha sorte, o que acontece com a corrente do Pitbull? Quem adivinha? O que aconteceu com a corrente do Pitbull? Quem acertar, Daniel vai pagar um lanche depois. Quebrou a corrente do Pitbull, gente. Daniel, o lanche por sua conta. Quem foi que acertou? Umas 5, 6, 7 pessoas. Lanche direto para eles hoje. E ele veio.
o pitbull feroz, olhando para mim, achando, esse daí é o meu próximo prato, pensando em mim. E na hora que eu vi o pitbull, eu não pensei duas vezes, vou sair na hora, peguei minha bicicleta, girei o mais rápido possível, saí na pista, e nisso que eu saí na pista, uma pista, queridos, totalmente movimentada, carro, caminhão, ônibus, passava tudo lá. Na hora que eu saí para a pista, eu cruzei ela inteira, eu não olhei para o lado, não vi se estava vindo carro, se tinha alguém, não vi nada, só fui. Para minha sorte, ou melhor, a mão de Deus ali naquele momento, o sinal estava fechado. Nenhum carro estava passando e eu atravessei a pista, olhei para trás, cadê o pitbull? Sumiu. Graças a Deus aquele bicho não vinha atrás de mim. 3 vezes. Quantas vezes, de repente, Deus já te deu livramento? Não sei. Não sei, eu fui um garoto tranquilo. Comigo foram 3 vezes, ou melhor, 5. Contei para vocês 3. Mas aí eu fiquei pensando assim, por quê que Deus, Ele cuidou de mim? Em 3 ocasiões bem claras para mim, nenhum mal me aconteceu. Por que que Deus, Ele se preocupou tanto assim comigo? Em vários outros momentos da minha vida, não só livramento de morte, mas em vários outros momentos também, momentos em que eu precisava um socorro, momentos em que eu precisava de alguma intervenção na parte financeira de Deus na minha vida, momentos em que eu precisava de uma palavra, momentos em que eu precisava do socorro de Deus em qualquer área, na área saúde, na área financeira, eu tive a intervenção de Deus. Isso é porque Deus, Ele cuida dos seus servos. Deus cuida dos seus servos. Deus cuida de você, querido. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida de cada um de nós. Eu não sei se você consegue trazer na sua memória as coisas que Deus já fez através de você, por você, para a sua família, os livramentos, os muitos cuidados que Deus já teve por você. E eu quero, hoje foi falado, o irmão do louvor falou sobre os sonhos, os planos de Deus. Isso faz parte da mensagem também de hoje que nós vamos falar. Quando nós cantamos, às vezes nós falamos muito essa música, cantamos ela sobre os sonhos de Deus, mas se eu dissesse para você assim, qual é o seu nome, irmão? Gedeon? Gedeon, o sonho de Deus para você, Gedeon. O plano de Deus vai envolver que você seja traído por toda a sua família, ou quase todos. O sonho de Deus para a sua vida vai envolver que você tenha trabalho duro, que você seja oprimido, vai fazer com que isso dure mais de 10 anos de opressão na sua vida. Vai fazer com que você vá para a cadeia, com que você seja caluniado. Gideon, ainda assim, você ia querer que o sonho de Deus se realizasse para você, sim ou não? Ia ser mais difícil, né? Mas você tem que responder, sim! Mesmo assim, tá, irmãos? Você tem que responder sim, mas eu entendi, claro. Porque a gente não quer o sofrimento, mas a gente tem que entender que às vezes aquilo que Deus planejou, pensou para cada um de nós, vai envolver dores que nós não esperávamos. Mas em todas essas dores, você pode ter a certeza de uma coisa: Deus vai cuidar de você, amém? Deus vai cuidar, porque Ele te ama e porque vocês são os servos dEle. Eu queria que vocês abrissem, por favor, deixem a Bíblia de vocês abertas no Salmo, em Gênesis 37. Gênesis 37, nós vamos discorrer um pouco mais sobre a vida desse jovem agora chamado José. Gênesis 37. Nós vamos ler a partir do versículo 18. E eu quero nesta noite, propósito meu, que Deus colocou no meu coração, que você saia daqui com conforto, tendo a certeza de que Deus cuida de você, não importa o que aconteça.
em todos os planos que Deus tem para você, por mais que tenham dificuldades, Deus vai tomar conta da sua vida. Gênesis 37, a partir do versículo 18, diz assim: Mas eles ouviram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Está falando dos irmãos de José. Lá vem aquele sonhador, versículo 19, diziam uns aos outros: É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los das mãos deles, dizendo: Não lhes tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Versículo 25. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos israelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram do seu irmão, tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele se recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Novamente, versículo 23 e 24. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a longa túnica, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. No versículo adiantando, 42, 21, não precisa abrir. Diz assim: Vimos como ele estava angustiado, se referindo a José, quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvido. Pergunta: todos conhecem a história de José? A maioria, pelo menos, sim ou não? Sim. Então, todos sabem a trajetória de José. Foi vendido como escravo, depois está lá servindo Potifar, toma conta tudo da casa de Potifar. A mulher de Potifar se sente atraída por José. O que José faz quando ela tenta agarrar ele? Foge ou José permanece? Foge. Quando ele foge, o que Potifar faz com José logo em seguida? Manda prender. E aí ele fica um pouco mais ali de 2 anos na cadeia. Estando lá na cadeia, ele interpreta o sonho de quantas pessoas? 2 pessoas. Um, o padeiro, e o outro, o copeiro. O sonho do padeiro era que o padeiro ia morrer. E o sonho do copeiro é que ele seria reintegrado ao palácio de Faraó. Então, isso acontece. Então, o copeiro sai e vai para o palácio de Faraó, e o padeiro ele morre. 2 anos depois, Faraó, então, ele tem um sonho.
o sonho de vacas gordas e vacas magras, espigas com bastante colheita e espigas magras. 7 anos de abundância viriam sobre o Egito, e depois 7 anos de fome viriam sobre o Egito. José, então, ele vai para o rei para Faraó, e ele interpreta os sonhos de Faraó. E o que Faraó faz com José em seguida? O que ele faz? Coloca ele como governador de todo o Egito. Nesse meio tempo, o que a gente tem que ter ideia é o seguinte: quando a história de José começa lá em Gênesis 37, a gente fez aqui um resumão até o capítulo 46, 47. Quando a história começa, José ele tinha 17 anos. 17 anos. Aos 30 anos de idade é quando José ele é colocado como governador do Egito. Aos 30, 13 anos se passaram de longa opressão sobre a vida de José. José ele fica cerca de 19 anos sem ver os seus irmãos. 19 anos. Os irmãos que o prenderam, os irmãos que o venderam como escravo. 19 anos, as pessoas que o feriram, que o machucaram, as pessoas que fizeram maldades com ele. O seu pai ele fica cerca de 21 anos, 2 anos a mais. Quando acontece o ocorrido de José ser vendido, Jacó, pai dele, estava com cerca de 109 anos de idade. Então o pai ficou ali esses 21 anos, entendendo que o filho dele havia sido morto por um animal, chorando, sofrendo a perda do seu filho, imaginando, nunca mais eu vou ver o meu filho. Mãe, pai, vocês já passaram algo assim? Eu já perdi pessoas da minha família. Você imaginar que nunca mais você vai ver essa pessoa, e já de certa idade, 109 anos, ficando 21 anos, sem ver e sem ter notícias, e tendo a certeza que o seu filho morreu. Ora, estamos falando isso tudo aqui está registrado. Romanos 15, 4 diz que as coisas que nos foram escritas, gravem isso, elas foram escritas para o nosso ensino, para que por meio da perseverança que provém das Escrituras, nós nos mantenhamos firmes. Não é à toa que Deus ele fez com que essa história de José, ela fosse registrada nas páginas da Bíblia, para que a gente hoje entendesse que mesmo que Deus te dê uma palavra, não significa que ela vai se cumprir da noite para o dia. Não significa que essa palavra vai ser isenta de tribulações na sua vida. E não significa que porque Deus está agindo na sua vida, você não sofrerá. Você não passará tribulações, você não passará dificuldades, você não terá problemas, mas a questão é, sempre em todos os momentos, Deus ele está com a gente. Em todos os momentos, Deus cuida de nós. Isso é bom, irmãos. Aleluia, Deus ele é maravilhoso. Não existe momento em que Deus dorme, pisca os olhos e ele perde você de vista. Isso não acontece com o nosso Deus. E é por isso que em vários momentos, a palavra de Deus, ela sempre é a mais importante para cada um de nós. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui. Por mais que as circunstâncias sejam ruins na sua vida, fique sempre com a palavra de Deus para você. Nunca se esqueça dela. Porque Deus ele cuida sobre a sua palavra para a cumprir. Salmo 37, 18 diz, o Senhor cuida da vida dos íntegros. Salmo 145, 20, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Salmo 147, 2, 3, o Senhor, só Ele cura os de coração quebrantado. 1 Pedro 5, 7, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Será que essas palavras, o que elas nos ensinam? O que elas trazem ao seu coração? Convicção, esperança, certeza ou dúvida, fé? Ao contrário, essas palavras elas trazem para nós esperança de que podemos olhar para o futuro, não importa o que aconteça com a gente,
tudo que Deus falou há de se cumprir, e nós somos cuidados pelo nosso Deus. A palavra dele não pode mentir, e mais, Deus faz com que a palavra dele se cumpra, porque ele vela por ela, não importa o que aconteça. Segunda lição: não importa onde você esteja, meu amado, Deus, ele cuidará de você. Para José, isso era o Egito, um lugar de inseguranças, medo, um lugar de problemas, um lugar de opressão. Mas às vezes o lugar para nós pode ser outro. Pode ser, infelizmente, a casa de alguns. Eu tive muitos problemas na minha casa. Pode ser o trabalho de alguém. Pode ser exatamente a mudança. Você sai de um país para o outro. Isso aconteceu comigo, vocês sabiam? 2019. Dezembro de 2019, eu fui para onde? Para o Canadá. Chego lá no Canadá, a ideia é eu vou ficar 6 meses. Estudar 6 meses lá inglês e vou voltar para o Brasil. O que acontece março de 2020? Pandemia. Oh, que maravilha! Uns 10 anos que eu tinha sonho de ir para fora do país para poder estudar. Uns 10 anos no mínimo. Quando a oportunidade vem, a pandemia vem junto, garoto sortudo, e eu estou lá no Canadá. 2019, dezembro cheguei, 2020 começou a pandemia, tudo fecha. O dólar sobe, a grana que eu tinha cai 1/3, cai quase a metade. E você está em um país estrangeiro, não conhece quase ninguém. O dinheiro apertando, as dificuldades vindo sobre a sua vida. E você não sabendo, a passagem minha de volta para o Brasil era cancelada 1, 2, 3, 4 vezes. No final eu perdi a minha passagem. Eu sei que eu acabei ficando no Canadá por 5 anos, o que não era programado. Mas eu fiquei 5 anos. Mas, mais ou menos, junho ou julho de 2020, apertou demais. E eu lembro que chorando, eu liguei para um amigo meu, falei: fulano, estou demais necessitado, estou precisando, preciso de trabalho, você consegue me ajudar, qualquer coisa, eu não tenho mais de onde tirar, não sei o que fazer. E aí aquele rapaz, aquele irmão em Cristo, virou: Rafael, o que eu puder fazer, eu vou fazer por você. Mas vamos tomar um café? Eu falei: vamos. Um dia, 2 dias depois, a gente foi tomar o café. Tomamos um café, lanchamos, conversamos, batemos um papo. Voltamos, ele me trouxe de carro para casa. Voltando para casa, ele tira um envelope. E o que tem no envelope? Um dinheiro. 250 doletas. Eu olhei aquilo ali, eu falei: meu irmão, o que é isso? Ele falou: não, Rafael, é seu. Aí eu falei: não, mas por que disso? Não precisa, eu te pedi ajuda de outra maneira. Ele: não, pode ficar para você. Naquele dia de manhã que você me ligou, eu estava orando em casa. E Deus, ele falou no meu coração: uma pessoa vai te ligar hoje, precisando da sua ajuda. Horas depois eu liguei para ele e tudo o que eu te falei aqui, chorando, pedindo ajuda para ele. E aí ele falou assim: Rafael, eu entendi na hora que Deus estava falando era a respeito de você. Então toma e pode ficar com os 250 dólares para você. Queridos, sabe o que veio no meu coração, a maior de todas as alegrias? Não foi ter recebido os 250 dólares, mas foi saber que, mesmo em um outro país, mesmo distante da minha casa, o Espírito Santo de Deus estava falando com outras pessoas a meu respeito. Sabe, sendo até um pouco brincalhão, para o Espírito Santo não tem passaporte. Ele não precisa de visto para entrar em um país. Ele não precisa de autorização. O Espírito Santo, aonde tiver que ir, em quem ele tiver que tocar no coração, o
que o Deus precisar fazer, não importa onde você esteja, não importa onde você vá, não importa qual seja o seu lugar, o Deus, Ele pode ir até você te socorrer. Porque Deus cuida dos seus servos. E Deus cuida de você, terceiro ponto. Primeiro, porque também existe um propósito no reino de Deus. Deus cuida de você porque existe um propósito no reino de Deus. Pensando sobre a vida de José, eu não entendo que o propósito de Deus era para que José fosse governador. O propósito de Deus era que através da vida de José, famílias fossem abençoadas. O propósito era que a família em particular dele recebesse alimento, provisão, no momento de escassez, de fome em escalas mundiais. O propósito, um segundo propósito de Deus, através da vida de José, era que a promessa que Deus fez a Abraão, farei de ti pai de uma grande nação, tivesse continuidade através da vida de José. Deus cuidou de José quando ele foi vendido pelos irmãos. Primeiro, quando ele foi atacado, quase morto. Intervenção de Rúben, não mate. Depois o outro irmão, vamos vendê-lo. E ele é encaminhado para o Egito. Deus cuidou de José quando ele foi preso, não permitindo que nada de pior acontecesse a ele. Deus cuidou de José em todos os momentos, 13 anos, porque lá na frente, Deus sabia como Ele iria usar a vida de José do Egito. Deus cuida de nós, porque Ele também tem propósitos. Deus cuida de nós, porque Ele também quer nos usar no reino dEle. Quando eu fui para o hospital, quando eu tinha cerca de 23 anos, eu fiquei internado. E lá no hospital, fiquei internado, quase morri. Fiquei 21 dias lá internado. Estou resumindo bem a história. Nesses 21 dias, o médico bateu nas costas da minha mãe e falou assim: Dona Neiva, por esse menino aqui, só orar mesmo. Minha mãe chorou, ficou mal. E eu sei que eu fiquei 21 dias internado com infecção generalizada. 21 dias, saí recuperado, bem, são e salvo. Eu estou encurtando muita história. Mas sabe o que aconteceu nesses 21 dias que eu fiquei no hospital? Nesses 21 dias foi a primeira família que eu pude pregar o Evangelho, fazer um convite para que aquela família recebesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Foi através de uma ida minha ao hospital. Ora, foi através da dor da minha mãe, achando que o filho dela morreria. Foi através dos meus choros, lá no hospital, que alguma família ouviu falar do Evangelho, e Deus me usa para pregar a palavra de Deus. É muito, às vezes a gente vive a nossa vida de uma maneira muito, como eu posso dizer, sabe, sem refletir exatamente em tudo que nos acontece. Isso é triste. É triste. Tem crente que vive 10, 15, 20 anos e não consegue ter um mínimo de profundidade no relacionamento com Deus. Tem gente que vive 10, 15, 20, 30 anos de cristão de igreja e não pode subir aqui no púlpito contar testemunhos. Você tem que começar a entender as coisas que te acontecem com a perspectiva divina. Você tem que começar a entender as perdas que você tem com os olhos divinos. Perdeu o ente querido, olhe através das lentes de Cristo. Perdeu o emprego que você tanto queria, olhe através das lentes de Cristo. Perdeu o seu namorado, sua namorada, olhe através das lentes de Cristo. Perdeu a oportunidade, se pergunte: Deus,
O que isso tem a ver com o propósito do Senhor na minha vida? Ou como o Senhor quer me usar no reino de Deus? Pare de olhar como se a vida girasse em torno de você. A sua vida, a sua existência aqui na terra, ela só tem sentido se ela está inserida no plano e propósito que Deus tem para você. Se você viver sem perceber essa atuação de Deus na sua vida, do propósito, nos detalhes, quão pequena será a tua vida cristã, meu querido, minha querida. Comece a enxergar, não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. O último ponto: Deus cuida dos seus servos. Tenha certeza que Deus está com você, mesmo em meio às provas. Gênesis 39, 2, 3, 20 e 21, o Senhor estava com José, de modo que ele foi homem próspero na casa de Potifar. O Senhor estava com José. Este recebeu o Senhor, Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Gênesis 41, 38. Agora Faraó falando a respeito de José. Por isso o Faraó lhes perguntou, logo depois que José interpretou o sonho de Faraó: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? E Faraó então coloca José para governar. Será que o ímpio olhará para a sua vida em meio à aflição e dirá: eu vejo nele o Espírito de Deus? Será que as pessoas perto de você, por conhecerem a sua vida e verem como Deus te usa, eles vão dizer assim: eu vejo nele o Espírito de Deus, eu vejo nela a atuação do Espírito de Deus? Mesmo ele prisioneiro, a trajetória de integridade no serviço de Deus, em seguir o Senhor, seguir os seus princípios, mesmo como um presidiário, ele não abandona, a ponto de Faraó depois falar isso: eu vejo que em você existe o Espírito de Deus. Infelizmente tem muitos cristãos que quando os outros olham, veem a carnalidade, veem um cristão fofoqueiro, veem um cristão que cede aos princípios e valores do Evangelho por tão pouco. Cristãos que quando têm oportunidade estão escondidos e ninguém o vê, ele aproveita para fazer aquilo que está no coração dele de pecaminoso. E muitas vezes chega a ser notório aos olhos de outras pessoas. Mas se você, meu irmão, minha irmã, o que Faraó vai dizer do Gideon? O que o Faraó vai dizer da Maria? O que o Faraó vai dizer do Carlos, do José, da Ana? Eu vejo em vocês o Espírito de Deus. Quem pode interpretar sonhos dessa maneira? Será que as pessoas vão olhar e vão dizer: como Deus te usa? Deus, Ele cuida de você a ponto de ser algo tão notório, que os outros vão olhar para você e perceber que existe a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Eu quero então orar com vocês, finalizando aqui essa mensagem. Tenha no coração paz. Se um dia você duvidou porque o problema foi muito grande, muito sério na sua vida, se um dia você duvidou da presença de Deus, não cometa de novo esse erro. As Escrituras são cheias
de versículos, a palavra de Deus está repleta de exemplos de que Deus cuida dos seus servos. Tenha essa convicção no coração, mais ainda, que você está inserido dentro de um plano e propósito divino no reino dele. Assim como José, você também tem algo no reino de Deus que você está inserido. E não importa a dor, não importa o problema, sempre o Senhor vai estar com vocês. Amém? Podemos orar então? Vamos ficar de pé, por favor. Aproveite quando você estiver orando. Lembre também, talvez, de alguém que você olhe por aí e diga: essa pessoa precisa ter a convicção do cuidado de Deus na vida dela. Ela está tão distante, ela tem que voltar à presença de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, Pai querido, Deus eterno, Deus de amor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso e maravilhoso. Meu Pai, o Senhor esteve com José do Egito, foi vendido como escravo, sofreu, chorou, teve problemas, mas o Senhor esteve com ele, cuidando, confortando, consolando, e cuidando para que todos os propósitos do Senhor se cumpram na vida de José, se cumprissem na vida de José. Eu não sei, ó Deus, o que esse irmão, essa irmã está passando. O pastor Daniel orou aqui no início, ó Deus, por cada uma, pelas pessoas. Mas eu estendo a minha oração novamente também para as pessoas aqui, que cada um tenha certeza do conforto, do cuidado do Senhor sobre cada um que aqui está. Que eles não se desesperem, que eles não percam a fé, que eles não tirem os olhos de Cristo Jesus na vida deles. Que em todos os momentos eles se lembrem da sua palavra. Que este irmão ou esta irmã saia daqui convicto do cuidado que o Senhor tem para cada um deles. Ó Deus eterno, e que as pessoas de fora, que os faraós lá de fora, possam olhar para essa igreja, para esses irmãos e dizerem: eu vejo neles o Espírito Santo de Deus. Que essa palavra venha até de ímpios, Pai, para a glória do teu santo, maravilhoso e glorioso nome. Deus, não deixe ninguém desamparado nunca. Obrigado pela sua graça e amor e por esta noite. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém, Pai. Amém. Pastor Daniel.